Sabe aquela cena clássica de filme? Lasers por todo lado, acrobacias impossíveis, planos que são uma verdadeira obra de arte e, claro, ladrões super charmosos. Pois é, o cinema fez a gente acreditar que roubo de arte é quase uma dança elegante e tecnológica. Só que no mundo real, a história é bem diferente. Então vamos mergulhar nisso e separar o que é roteiro de Hollywood da realidade nua e crua. E olha, não faz muito tempo, quando o Museu do Louvre sofreu um assalto daqueles, a internet foi à loucura. A piada que viralizou foi exatamente essa aí, uma referência, claro, à famosa série da Netflix, Lupin. Lá, o personagem principal faz a mesma coisa, um roubo super audacioso bem no coração de Paris. De repente, parecia que a vida estava imitando a arte de um jeito impressionante. E que imitação, hein? O assalto de verdade durou só 4 minutos. Os criminosos entraram por uma janela, quebraram as vitrines e fugiram de moto levando joias da realeza francesa que valem milhões de euros. Foi tudo tão rápido, tão ousado, que parecia mesmo ter saído de um filme. A linha entre o que a gente vê na tela e o que acontece de verdade ficou bem embaçada ali. Essa história do Louvre, tão parecida com a série Lupin, levanta aquela pergunta: até que ponto esses roubos que a gente vê nos filmes e séries são realistas? Para responder isso, a gente foi atrás de quem entende do assunto para valer, e de ambos os lados da lei, viu? E para guiar a gente por esse universo, temos duas figuras que, olha, viveram esse mundo dos roubos de arte na pele. De um lado, a gente tem o Octave Durham, mais conhecido como Oki. Ele é um ex-ladrão com um currículo, digamos, impressionante, incluindo aí o famoso roubo de 2 obras do Van Gogh lá em 2002. Ou seja, ele conhece as táticas, as falhas de segurança e principalmente a cabeça de quem comete o crime. E do outro lado, o Arthur Brand. Esse cara é conhecido como o Indiana Jones do mundo da arte. Ele é o detetive que já recuperou mais de 250 milhões de dólares em tesouros roubados. Ele sabe como os criminosos agem e, mais importante, como achar o que eles levaram. E o mais fascinante dessa história toda é que hoje o ex-ladrão e o detetive que um dia já o caçou trabalham juntos. Pensa só que dupla improvável. Eles unem a experiência da rua com uma da investigação para tentar impedir que novos roubos aconteçam. Ninguém melhor para nos ajudar a desvendar esses mitos, né? Bom, para a gente entender bem essa diferença, vamos desconstruir 3 grandes mitos. Primeiro, a ideia do roubo perfeito e suas técnicas. Depois, vamos descobrir quem são os ladrões de arte de verdade. E, por fim, vamos investigar o que acontece com as obras depois que elas somem. Então vamos lá, começando pelo mito número 1, a execução do roubo. A ficção adora mostrar aqueles planos super complexos, cheios de tecnologia de ponta e movimentos quase de super-herói. Mas a realidade? Bom, a realidade é bem mais humana. Enquanto nos filmes a gente vê os personagens se contorcendo para desviar de lasers com uma agilidade de ginasta olímpico, na vida real o caminho costuma ser bem mais simples. A maioria dos roubos bem-sucedidos explora o ponto mais fraco de qualquer sistema de segurança: o erro humano. Pode ser um guarda distraído, um alarme que não foi ligado, ou, muitas vezes, uma ajudinha de alguém de dentro. E a opinião de quem já esteve lá não podia ser mais direta. O Ock Durham, quando foi analisar uma cena de filme sobre desviar de lasers com capoeira, foi categórico. Para ele, isso é loucura, nota 0 em realismo. A verdade é muito menos cinematográfica. Quer um exemplo? O roubo mais famoso da história, o da Mona Lisa em 1911, é chocante de tão simples. Um vidraceiro italiano, que já tinha trabalhado no Louvre, simplesmente se escondeu no armário, esperou o museu fechar, tirou a pintura da parede e saiu com ela debaixo do casaco. Sem laser, sem tecnologia, só ousadia e simplicidade. Ou então o caso do Vejar Atomic, o Homem-Aranha de Paris. Em 2010, ele roubou 5 obras-primas, incluindo um Picasso, lá do Museu de Arte Moderna de Paris. E como ele fez isso? Escalando o prédio. Simples assim. Um roubo de mais de 100 milhões de euros que dependeu de habilidade física, não de gadgets. Ok, se a técnica é mais simples do que a gente imagina, quem é a pessoa por trás do crime? Isso nos leva direto para o nosso segundo grande mito, a figura do ladrão. A ficção nos vendeu aquela imagem do ladrão de casaca, né? Um cara charmoso, sofisticado, quase um anti-herói que a gente torce por ele. Mas na realidade, o perfil é bem mais sombrio. Os grandes roubos de arte quase nunca são obra de uma pessoa só. Na verdade, por trás deles está o crime organizado. O detetive Arthur Brand fala sem rodeios. Ele lida com mafiosos, traficantes e até terroristas. Para esses grupos, a arte não é um objeto para ser admirado. É uma moeda de troca poderosíssima no submundo.
Um exemplo famoso é um quadro do Caravaggio, roubado em 1969, que dizem que era usado por chefes da máfia siciliana nas suas reuniões. E isso já nos leva direto para o nosso terceiro e último mito. O que acontece com a arte depois que ela é roubada? Se os ladrões não são esses cavalheiros apreciadores de arte, qual é o objetivo final de tudo isso? A imagem romântica que a gente tem é a do ladrão admirando sua conquista numa galeria particular, né? Mas a realidade, segundo nossos especialistas, é que a obra de arte roubada vira um problemão. Uma peça famosa é quente demais. É impossível de vender no mercado legal. Ela se torna um fardo. Então, o que acontece de fato? Muitas vezes, a arte é usada para negociar penas de prisão mais leves. Foi exatamente o que aconteceu com os quadros do Van Gogh que o Ock roubou. Eles foram vendidos para um chefe da máfia que tentou usá-los como moeda de troca com a justiça. Outras vezes, as obras ficam escondidas por anos em lugares absurdos, tipo debaixo da cama ou dentro de malas. E, em casos mais extremos, os ladrões entram em pânico e simplesmente destroem a arte. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é este. A realidade dos roubos de arte é um universo muito, mas muito distante da ficção. As técnicas se baseiam na simplicidade, não na complexidade. Os ladrões são criminosos perigosos, não cavalheiros solitários, e o objetivo final é usar a arte como uma ferramenta no submundo e não para apreciação pessoal. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A realidade com histórias de quadros escondidos debaixo da cama e roubos ridiculamente simples é muitas vezes mais estranha e inacreditável que qualquer roteiro de filme. Então, fica a pergunta: por que a gente continua tão fascinado pela versão romantizada e fictícia desses crimes? É uma boa pergunta para se pensar, não é? E olha, para mais análises como esta, que mergulham fundo para separar o que é fato do que é ficção, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Opa News BR no YouTube. A gente se vê na próxima.